Sejam muito bem-vindos, meus amigos da Plataforma do Campo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe Salfo da Silveira, sou advogado, consultor jurídico, servidor público e vou estar junto com vocês nessa trilha, trazendo para vocês alguns aspectos muito relevantes, muito importantes, acerca dos direitos, dos deveres dos produtores rurais. Então, realmente é uma classe que tem um aspecto todo especial, justamente pela atividade que exerce. Durante as nossas trilhas, a gente vai estar realizando alguns parâmetros, estabelecendo alguns conhecimentos que venham ao encontro daquilo que nós entendemos que vocês, produtores rurais, fazem necessidade de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, nós estaremos abordando os principais aspectos da atividade, as regras específicas que se aplicam a vocês, alguns conceitos importantes, tendo em vista que, por muitas das vezes, nós deixamos de conhecer os nossos direitos justamente por não entender o que é o seu conceito, do que ele se trata, qual é a sua relevância. Nós necessitamos conhecer nossos direitos porque existe uma frase muito famosa no direito que diz que o direito não socorre aqueles que dormem. Então nós precisamos sim, como cidadão, como homem e mulher brasileiro, ir atrás dos nossos direitos, conhecê-los e ir em busca desse conhecimento. Além disso, vamos trazer algumas consequências do que acontece com aquele produtor rural, por exemplo, que deixa de conhecer seus direitos, que deixa de ir atrás dos seus direitos, que deixa de exercer esses direitos, tendo em vista que muitas das vezes os direitos sociais, que é algo que está enquadrado à Seguridade Social, que nós iremos tratar na trilha, ela vem abordar esse parâmetro de proteção ao produtor rural. Então, como qualquer outro trabalhador, ele depende muitas vezes de uma proteção, porque, obviamente, infelizmente, acidentes acontecem. E se esse produtor rural, por exemplo, venha se machucar, venha ficar impedido de exercer a sua profissão por 1 mês, por 2 meses, como fica essa proteção? Isso também nós iremos abordar aqui na nossa trilha. Então, nessa trilha número 1, nós estaremos abordando as necessidades básicas das pessoas. O trabalho, né, tem uma frase muito maravilhosa que diz que o trabalho ele dignifica, e é verdade. E nós vamos falar também da ausência. Qual é a consequência da ausência dessa atividade laboral? Então, de início, vamos elencar aqui algumas necessidades básicas. Vamos lá? Então, nós, por exemplo, temos através da alimentação uma necessidade básica. Todo homem, toda mulher vai se alimentar de uma forma saudável ou não, mas vai se alimentar. Nós temos também um direito básico que é a moradia, a locomoção, nosso transporte, vestuário, saúde. Então, esses 6 direitos de necessidades básicas que nós estamos elencando aqui no início, eles estão enquadrados num artigo da Constituição Federal, e anote que essa Constituição Federal ela vai ser muito por nós aqui avaliada, tendo em vista que é ali que moram, que nascem os nossos direitos mais fundamentais. Então, esses direitos estão elencados no artigo 6º da Constituição Federal. Ali você vai ter mais outros direitos. Mas essas necessidades básicas que nós estamos elencando aqui, elas têm um destaque maior, tendo em vista que todos nós necessitamos o que comer, aonde morar e como nos locomover. E, claro, nós precisamos tudo isso fazendo com saúde. Então, não há como eu conseguir exercer a minha profissão da melhor maneira possível se eu estou com algum problema de saúde. E como no exemplo que eu dei anteriormente, como fica o meu trabalho se justamente eu não posso exercer a minha profissão tendo em vista a minha saúde? De tudo que nós estamos falando aqui, há um objeto fundamental, um alicerce, um pilar fundamental, que é o trabalho. Como você consegue pagar as suas necessidades básicas? Com trabalho. Então, quem quer ter um conforto muito grande, vai trabalhar bastante, porque justamente vai ter essa arrecadação
de valor financeiro, de aporte financeiro maior, justamente para esse conforto. E aí nós podemos falar que nós podemos, por exemplo, ter um produtor rural com uma vida extremamente luxuosa, dentro de tudo aquilo que ele consegue se proporcionar, e ele também pode ter uma vida pacata, simples, mas sempre vai depender desse alicerce chamado trabalho. Então, como que eu vou adquirir essa renda, como eu vou adquirir justamente esse suporte financeiro? Através do trabalho. O trabalho, como já dito, ele dignifica, ele traz esses elementos de necessidades básicas que nós todos precisamos. Agora, pense comigo, o que eu preciso observar quando eu trago um conjunto de elementos para o exercício do meu trabalho? Quer dizer, imagine você que é dono de uma fazenda e você tem alguns funcionários. Você precisa proporcionar para esses funcionários o quê? Para eles desempenharem bem a sua função. Então, a área de atuação, a capacidade que ele vai ter para essa atuação, a remuneração que ele vai ganhar em virtude desse trabalho, há risco ou não há risco na sua atividade, ele está em plena condições de saúde, e a idade desse trabalhador. Porque, obviamente, você concorda comigo, muitas vezes um jovem de 20, 25 anos vai ter uma postura corporal, vai ter uma habilidade física e corporal de desenvolver seu trabalho de uma maneira infinitamente maior e mais acessível do que daqui a pouco um senhor com 70, com 65 anos. Isso varia de pessoa para pessoa? É claro que sim, mas a gente sempre vai basear de um âmbito genérico para avaliar essas situações. Ora, e quem que avalia essa circunstância? Quem que olha por essa pessoa? Quem que olha pelos trabalhadores? Ou pelo menos deveria olhar? E esse olhar é justamente do poder público. Então, o poder público, como governo, nós estamos falando aqui dos municípios, dos estados, da União, eles vão ter que avaliar se aquela pessoa ela tem uma condição X de situação de vida e eu preciso dar uma proteção um pouco mais específica para ela. Ou se, por exemplo, ela está enfrentando um problema de saúde, ela tem uma situação que ela não consegue mover um braço, por exemplo, eu preciso também dar uma situação de proteção a essa pessoa. Então, eu, como órgão público, eu, como ente público, vou ter que justamente ter esse olhar para legislar, para executar políticas públicas, a ponto desse profissional exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Então, nós podemos elencar que algumas pessoas vão ter justamente esse olhar mais específico do poder público, como, por exemplo, já dito, os idosos. Não é à toa que justamente a legislação ela coloca um tempo, um período de idade pelo qual nós poderemos dizer que a partir daquela idade, aquele trabalhador vai poder se aposentar. Nós também temos um outro exemplo que são as gestantes. Ora, não é justo que uma mulher, depois que ela dá à luz, ela tenha que ter esse cuidado redobrado entre trabalhar e cuidar ainda da sua criança, do seu bebê, do seu filho. Então, justamente eu, como órgão público, dou essa proteção para que ela venha desenvolver a sua atividade posteriormente a esse período inicial de cuidado com seu filho. E aí, obviamente, nós também poderemos falar das situações de doença. Seja, por exemplo, um acidente de trabalho ou simplesmente uma gripe que acabou impedindo aquela pessoa de estar exercendo a sua atividade naquele dia ou naquela semana. Agora veja, tudo isso que o olhar público vai dar, ele depende que nós tenhamos um trabalhador. Esse homem, essa mulher, necessita ter a sua atividade profissional. Tendo em vista que, não existindo isso, como pode esse trabalhador exercer a sua atividade remuneratória se ele não tem a preliminar máxima, que é justamente o trabalho? Nesse sentido, a nossa trilha aborda e abordará como que nós podemos ter melhores condições para esse cidadão. Para você, trabalhador rural, ou você mesmo segurado especial, como que nós podemos auxiliar você a ter algo fundamental que já está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Como nós podemos, através dessa trilha, como nós podemos, através desses conhecimentos, proporcionar a você
e a toda a sua família a ter essa dignidade. O poder público realmente pode nos ajudar dessa maneira? Então nós abordaremos justamente isso nas próximas trilhas e eu convido a você a ficar conosco nas demais trilhas. Até breve.